Eu vou perder as crianças. A frase veio baixa, quase engasgada. Ele parou no meio do corredor. Escutou uma voz abafada vinda da sala de estar. Era Marina, sua babá. A mulher que cuidava de seus 2 filhos com uma dedicação que ele mesmo nunca conseguiu ter. E ela estava chorando. Você já ouviu algo que não deveria e essa conversa mudou sua vida para sempre? Daniel Nogueira, o empresário de 43 anos, jamais imaginou que uma frase dita em voz baixa, no corredor de sua própria casa, seria capaz de virar tudo de cabeça para baixo. Ele estava acostumado ao silêncio, ao peso dos móveis caros, ao brilho frio do mármore italiano, ao vazio ecoando pelos cômodos vazios de sua mansão no Jardim Europa. Uma casa imensa, uma vida pequena, mas naquela noite ao descer para pegar um copo de água, ele parou no meio do corredor. Escutou uma voz abafada vinda da sala de estar. Era Marina, sua babá. A mulher que cuidava de seus 2 filhos com uma dedicação que ele mesmo nunca conseguiu ter. E ela estava chorando. Eu vou perder as crianças. A frase veio baixa, quase engasgada. Daniel ficou imóvel. Não sabia se deveria se aproximar ou fingir que não ouvira nada. Mas então ela continuou. E o que disse fez o coração dele disparar de um jeito que ele não sentia há anos. Se o juiz achar que eles não têm uma mãe, eu vou perdê-los. E eu não aguento. Carla, eu não aguento a ideia de vê-los sendo levados por aquela mulher. Daniel encostou-se na parede, a respiração presa. Ele sabia exatamente de quem Marina estava falando. Helena Marques, a tia das crianças, irmã de sua falecida esposa. A mulher que nunca demonstrou interesse real por Lucas e Sofia até o dia em que descobriu que a herança estava em nome deles. E agora ela queria a guarda. Fique até o final para descobrir como um casamento de mentira se transformou na história mais dolorosa, menos e mais real que eles jamais imaginaram viver. Bloco 1 menos o ecocardiograma de uma casa vazia. Daniel Nogueira não era um homem de emoções visíveis. Ele aprendera cedo que mostrar fraqueza era o mesmo que assinar a própria sentença de derrota. Cresceu pobre em um bairro onde promessas morriam antes de nascer. E saiu de lá com uma determinação que assustava até ele mesmo. Construiu uma construtora do zero, ergueu prédios que tocavam o céu. Comprou a casa onde hoje vivia sozinho com os filhos, ou melhor, onde os filhos viviam enquanto ele trabalhava. Aos 43 anos, Daniel tinha tudo o que sempre quis, menos o que realmente importava. A esposa, Júlia, morrera 3 anos atrás. Câncer. Agressivo, rápido, tão rápido que ele mal teve tempo de processar o luto antes de precisar cuidar de Lucas, que na época tinha 5 anos, e Sofia, que tinha apenas 2. Ele contratou babás, governantas, motoristas, fez o que sabia fazer, resolver problemas com dinheiro. Marina chegou 6 meses depois do funeral. Era diferente das outras. Não falava muito, não tentava impressionar. Apenas sentava no chão com as crianças e brincava. Cantava baixinho para Sofia dormir. Ajudava Lucas com a lição de casa sem pressa. E aos poucos, sem que Daniel percebesse, ela se tornou o centro daquela casa. As crianças a amavam. Chamavam-na pelo nome, nunca de tia ou moça. Apenas Marina. Como se ela sempre tivesse estado ali. Como se pertencesse àquele lugar de um jeito que até o próprio Daniel não pertencia mais. Ele sabia disso. E isso doía de um jeito silencioso e constante. Porque Daniel via os filhos todos os dias, mas não os conhecia. Sabia que Lucas gostava de dinossauros, mas não sabia qual era o favorito. Sabia que Sofia adorava desenhar, mas nunca tinha parado para ver um dos desenhos. Ele assinava cheques, pagava contas, garantia que nada faltasse. Mas amor era outra coisa, e Daniel não sabia mais como demonstrá-lo. Então continuou fazendo o que fazia melhor: trabalhar. Sair antes do café da manhã, voltar depois do jantar, ligar às vezes pra perguntar se estava tudo bem. A resposta era sempre a mesma. Tudo bem, pai, Lucas dizia com aquele tom educado, controlado, como se tivesse aprendido que esperar mais era inútil. E Daniel fingia que aquilo era suficiente, porque aceitar o contrário seria admitir que estava falhando. E ele não falhava, nunca. Até que Helena Marques decidiu destruir tudo. A notificação chegou 3 semanas atrás, um envelope branco, formal, entregue por um motoboy. Daniel abriu sozinho no escritório, cercado por plantas arquitetônicas e contratos que valiam milhões, e leu, linha por linha, enquanto o mundo ao redor parecia desacelerar. Pedido de guarda judicial, alegação de negligência emocional, ausência de figura materna substitutiva, criança em situação de vulnerabilidade afetiva. Daniel leu 3 vezes antes de conseguir processar. Helena estava pedindo a guarda de Lucas e Sofia. Alegava que ele era um pai ausente, que as crianças viviam sozinhas, sem afeto, sem estrutura emocional, que ela, como tia e única parente materna viva, seria a melhor opção. Ele amassou o papel. Jogou na mesa. Ficou olhando para o nada por minutos que pareceram horas. Helena Marques, a irmã de Júlia,
A mulher que nunca visitou as crianças no hospital quando Júlia estava internada, que não apareceu no primeiro aniversário de Sofia sem a mãe, que sumiu por meses e reapareceu de repente. Sorridente, interessada, carinhosa menos logo depois de descobrir que a herança de Júlia estava em nome dos filhos, e agora ela queria levá-los. Daniel contratou o melhor advogado que conhecia. Dr. Mendes, um homem sério e direto, que não desperdiçava palavras. A reunião foi clara, brutal. Você tem dinheiro, Daniel, mas isso não basta. O tribunal quer ver envolvimento, presença, afeto e, sinceramente, se você não mudar sua rotina, se não mostrar que é um pai presente, você vai perder. Eu não vou perder meus filhos, então prove que é um pai de verdade. As palavras ficaram ecoando. Daniel saiu do escritório com a sensação de que o chão estava desabando. Ele não sabia como provar. Não sabia como mudar, porque a verdade, menos aquela que ele evitava olhar de frente, era que ele tinha medo. Medo de se aproximar e não saber o que dizer. Medo de olhar para Lucas e Sofia e ver o julgamento nos olhos deles. Medo de descobrir que já era tarde demais. Então continuou fazendo o que sempre fez. Trabalhar, fugir, adiar, até aquela noite. Ele desceu para pegar água. A casa estava escura, silenciosa. Marina deveria ter ido embora há horas, mas a luz da sala de estar ainda estava acesa. Daniel ia perguntar se estava tudo bem quando ouviu a voz dela, abafada, trêmula. Eu vou perder as crianças. Ele parou, encostou-se na parede do corredor, escondido na penumbra, e ouviu. Se o juiz achar que eles não têm uma mãe, eu vou perdê-los. E eu não aguento, Carla. Eu não aguento. Marina estava chorando. De verdade. Não era choro de pena ou de drama. Era desespero. Como se ela estivesse falando dos próprios filhos. Aquela mulher, ela não se importa com eles. Ela só quer o dinheiro. E eu não posso fazer nada. Sou só a babá. Daniel sentiu algo se partir dentro dele. Ela estava sofrendo. Por Lucas, por Sofia, pelas crianças que ele mesmo mal conhecia. E ela, que não tinha obrigação nenhuma além de um salário no final do mês, estava disposta a lutar por eles de um jeito que ele nunca teve coragem de fazer. E então Marina disse algo que fez o coração dele parar. Eu faria qualquer coisa, até casar com ele se fosse preciso, só para que eles ficassem seguros. Silêncio. Daniel fechou os olhos, respirou fundo, e quando abriu os olhos de novo, algo dentro dele tinha mudado. Ele não sabia se era desespero, se era gratidão, se era a primeira centelha de algo que ele achava que tinha morrido, junto com Júlia, mas ele sabia o que precisava fazer. Você está acompanhando essa história? Então deixe seu like agora, porque o que vem a seguir vai virar tudo de cabeça para baixo. Daniel ficou parado no corredor por tempo suficiente para ouvir Marina desligar o telefone. Ele escutou o som abafado de um soluço sendo contido, o arrastar de pés descalços no piso frio, o suspiro pesado de alguém que carregava um fardo grande demais. E então, antes que pudesse pensar duas vezes, antes que a razão o impedisse, ele entrou na sala. Marina estava de costas, enxugando o rosto com as mãos, tentando se recompor. Quando ouviu os passos, virou-se rapidamente. Os olhos ainda vermelhos, o rosto pálido de susto. Senhor Nogueira. Eu não sabia que o senhor estava em casa. Ela tentou sorrir. Aquele sorriso automático, educado, o mesmo que os empregados sempre ofereciam quando queriam esconder alguma coisa. Mas não funcionou, porque Daniel a conhecia melhor do que imaginava. 3 anos observando de longe. 3 anos vendo como ela cuidava de Lucas e Sofia, com uma ternura que ele mesmo não sabia expressar. Eu escutei, disse ele. Direto, sem rodeios. Marina ficou pálida. Eu sinto muito, eu não deveria ter. Você disse que faria qualquer coisa. O silêncio que se seguiu foi denso. Marina piscou, confusa, assustada. Ela abriu a boca para falar. Daniel deu um passo à frente, as mãos nos bolsos, a postura rígida como sempre, mas a voz estava diferente, mais baixa, quase vulnerável. Você disse que casaria comigo, se fosse preciso. Marina arregalou os olhos. Eu não quis dizer. Foi só desespero, Sr. Nogueira. Eu aceito. As palavras caíram como pedras no meio da sala. Marina ficou imóvel, como se tivesse levado um choque. Ela olhou para ele como se estivesse tentando entender se aquilo era real ou se estava tendo um pesadelo acordada. O quê? Daniel suspirou, passou a mão pelo cabelo, um gesto raro que denunciava nervosismo, e sentou-se no sofá, como se as pernas não aguentassem mais sustentá-lo. Ele olhou para Marina com uma franqueza brutal. Eu vou perder meus filhos, Marina. E você sabe disso melhor do que ninguém. Ela engoliu em seco, mas não disse nada. Helena vai ganhar porque eu sou exatamente o que ela diz que eu sou. Um pai ausente. Um homem que trocou presença por dinheiro. E o pior é que ela tem razão. Não tem.
Marina disse baixinho, e a voz dela saiu tão firme que Daniel ergueu os olhos, surpreso. O Senhor trabalha para dar o melhor para eles. O Senhor, eu não conheço meus próprios filhos. A frase saiu crua, cortante, e Marina sentiu o peso dela no peito. Ela abriu a boca para negar, para dizer que não era tão grave, mas parou, porque era verdade. E mentir agora não ajudaria ninguém. Daniel continuou, os olhos fixos no chão. Eu não sei qual é a cor favorita da Sofia. Não sei o que o Lucas sonha em ser quando crescer. Não sei o que eles gostam de comer no café da manhã. Eu não sei. Nada. Ele levantou o rosto, e Marina viu algo que nunca tinha visto antes nos olhos dele. Medo. Mas você sabe. Marina sentiu um nó na garganta. Você é a única pessoa nessa casa que realmente vê eles, que conhece eles, que ama eles. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas e verdadeiras. Marina sentiu os olhos arderem de novo, mas dessa vez não chorou. Porque algo maior estava acontecendo. Algo que ela não sabia se era certo ou errado, mas que parecia inevitável. Se você casar comigo, Daniel continuou. A voz firme agora, como se estivesse fechando um contrato. O juiz vai ver uma família estruturada, vai ver que as crianças têm uma figura materna, vai ver estabilidade, mas seria mentira, seria uma solução. Marina balançou a cabeça, deu alguns passos para trás, as mãos tremendo. Eu não posso. Isso é loucura, Sr. Nogueira. Eu sou a babá. Eu não tenho dinheiro, não tenho formação, não tenho... Você tem o amor deles. E isso é o que importa. Ela parou, olhou para ele e pela primeira vez viu não o patrão milionário, não o empresário frio e distante, mas um homem desesperado. Um pai à beira do abismo. Eu não estou pedindo amor, Daniel disse. E a voz dele soou quase como um pedido de desculpas. Eu não estou pedindo nada além de uma chance de salvar meus filhos. E eu sei que é errado pedir isso. Eu sei que é injusto, mas você é a única pessoa em quem eu confio. Marina sentiu as lágrimas descerem. Ela pensou em Lucas, que perguntava todos os dias se o pai ia jantar com eles. Pensou em Sofia, que desenhava a família e sempre colocava uma figura feminina ao lado do pai. E essa figura tinha cabelo castanho e sorriso gentil, igualzinho ao dela. Pensou em como seria Veloz sendo levados por Helena, uma mulher que nunca perguntou se eles estavam bem, que nunca abraçou, que nunca amou. E então Marina fez algo que mudaria tudo. Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas. It is. Tudo bem. Daniel ergueu os olhos, incrédulo. O quê? Eu aceito, Marina repetiu. E dessa vez, a voz saiu mais firme. Eu caso com você. Não por mim, mas por eles. Ele ficou em silêncio por um longo momento, como se precisasse ter certeza de que tinha ouvido direito. E então, pela primeira vez em anos, Daniel Nogueira sorriu. Não foi um sorriso grande, não foi caloroso, mas foi real. Obrigado. Marina acenou com a cabeça, ainda tremendo, ainda sem acreditar no que tinha acabado de fazer. Ela sabia que aquilo ia mudar tudo. Sabia que estava entrando em algo perigoso, confuso, doloroso, mas também sabia que não conseguiria viver consigo mesma se não tentasse. Então, como a gente faz isso? Daniel levantou-se, voltando à postura de empresário, como se aquela fosse mais uma negociação. Amanhã eu falo com o advogado. A gente vai precisar fazer isso rápido. Casamento civil discreto. E depois, a gente finge. Finge que somos um casal. Pelo menos até o julgamento depois. Cada um segue sua vida. Marina sentiu devagar, mas algo dentro dela doeu ao ouvir aquilo. Cada um segue sua vida. Como se fosse simples, como se fosse possível fingir por tanto tempo e sair ileso do outro lado. Mas ela não disse nada, apenas concordou, porque naquele momento, tudo o que importava eram Lucas e Sofia. E se casar com Daniel Nogueira, mesmo que fosse mentira, menos fosse o preço para salvá-los, então ela pagaria, nem que isso quebrasse seu coração no processo. 3 dias depois, Marina entrou no cartório de mãos dadas com Daniel Nogueira. Ela usava um vestido simples, branco, comprado às pressas em uma loja de departamento. Ele usava terno, como sempre, mas tinha tirado a gravata no último minuto, como se aquilo pudesse tornar tudo menos formal, menos frio. Não havia convidados, não havia flores, não havia festa. Apenas 2 testemunhas que o advogado trouxe, um juiz de paz entediado, e 2 alianças de ouro que Daniel comprou na joalheria mais próxima, sem nem perguntar o gosto dela. Quando o juiz disse pode beijar a noiva, Daniel hesitou, Marina também. Eles se entreolharam por um segundo que pareceu eterno, e então ele se inclinou, depositou um beijo rápido, quase casto, nos lábios dela. Foi o beijo mais vazio e ao mesmo tempo mais devastador que Marina já recebeu na vida. Porque naquele momento, assinando papéis, colocando aliança, ouvindo parabéns, ela percebeu a verdade terrível que estava tentando esconder de si mesma desde a noite daquela conversa. Ela não estava fazendo aquilo só pelas crianças.
Ela estava fazendo porque em algum lugar profundo e perigoso do coração, já amava Daniel Nogueira, e ele nunca jamais ia saber disso. Se você tá sentindo cada palavra dessa história, deixe seu comentário agora. E ative o sininho, porque essa jornada tá só começando. E vai doer muito mais antes de melhorar. A Casa dos Segredos. A mudança aconteceu em silêncio. Marina não tinha muita coisa. 2 malas de roupa, alguns livros, uma caixa de fotografias da família que deixara no interior. Tudo cabia no porta-malas do carro de Daniel. Ela olhou para o pequeno apartamento alugado, onde morava menos um lugar simples. Limpo, com vista para o pátio interno de um prédio antigo, e sentiu um aperto no peito. Aquele era o seu lugar. Pequeno, mas dela. Agora, estava indo morar em uma mansão que nunca seria sua de verdade. Daniel não disse muito durante o caminho. Ele dirigia com a postura rígida de sempre, os olhos fixos na estrada, os dedos tamborilando de leve no volante. Marina observava pela janela, vendo a cidade passar como um filme mudo, tentando não pensar no que tinha acabado de fazer. Eu casei com ele. A frase ainda soava irreal. Ela olhou para a aliança dourada no dedo anelar esquerdo, simples, fria, um símbolo de algo que não existia. Quando chegaram à mansão, Daniel estacionou na garagem e desligou o motor, mas não saiu do carro imediatamente. Ficou ali, as mãos ainda no volante, olhando para frente como se estivesse reunindo coragem para dizer alguma coisa. Marina esperou. As crianças não sabem, ele disse finalmente, a voz baixa. Eu não contei para elas ainda. Marina virou-se para ele surpresa. Como assim? Daniel suspirou, passando a mão pelo rosto. Eu não sabia como explicar. Eles vão achar estranho, vão fazer perguntas. E eu não sei mentir para eles. Marina sentiu uma pontada de compaixão. Ela conhecia aquele homem o suficiente para saber que por trás de toda a frieza havia um pai que simplesmente não sabia como ser pai. Então a gente conta a verdade, ela disse suavemente. Daniel encarou, confuso. A verdade, que a gente se casou porque quer que eles fiquem seguros, que a gente quer ser uma família de verdade, mas não somos. As palavras saíram automáticas. E Daniel pareceu se arrepender assim que as disse. Marina baixou os olhos, tentando esconder a dor que aquilo causou. Mas ela concordou com a cabeça. Eu sei, mas eles não precisam saber disso. Daniel ficou em silêncio. Então assentiu, abriu a porta do carro e saiu. Marina o seguiu, carregando uma das malas. Ao entrar pela porta dos fundos, ela sentiu o cheiro familiar da casa menos lavanda do difusor. Café recém-passado, o aroma suave do sabonete que Sofia sempre usava. Ira reconfortante, mas também doloroso, porque agora ela não era mais a babá, e não fazia ideia de como interpretar esse papel. Lucas e Sofia estavam na sala de jogos quando Daniel e Marina entraram. Lucas, com seus 8 anos, estava montando um quebra-cabeça de dinossauros no chão. Sofia, com 5, desenhava deitada de bruços sobre uma pilha de folhas coloridas. Ao verem Marina, os dois correram para ela como sempre faziam. Marina, Sofia gritou, jogando-se nos braços dela com toda a força que seu corpinho pequeno permitia. Lucas foi mais contido, mas sorriu largo. Você voltou cedo hoje. Marina abraçou os dois, sentindo o coração apertar. Ela olhou para Daniel, que estava parado na entrada da sala, observando a cena com uma expressão que ela não conseguia decifrar. E talvez admiração, talvez enveja, talvez tristeza. Crianças, Daniel disse. Venham aqui, a gente precisa conversar. Sofia franziu a testa. A gente fez alguma coisa errada? Não, Marina disse rapidamente, pegando a mão da menina. Vem, senta aqui com a gente. Eles se sentaram no sofá grande da sala. Lucas e Sofia lado a lado, Marina ao lado deles. Daniel sentado na poltrona em frente, como se estivesse presidindo uma reunião. Ele cruzou as mãos, respirou fundo e começou. Ah, Marina, não é mais só a babá de vocês. Lucas inclinou a cabeça, confuso. Ela foi demitida? Não. A gente se casou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sofia piscou várias vezes, como se estivesse tentando processar a informação. Lucas abriu a boca, fechou, abriu de novo. Casou, ele repetiu, incrédulo. Daniel acenou com a cabeça. A Marina agora é minha esposa, e ela vai morar aqui com a gente, para sempre. Sofia olhou para Marina, os olhos grandes e brilhantes. Você vai ser nossa mãe? Marina sentiu a garganta apertar. Ela olhou para Daniel, que parecia tão perdido quanto ela. E então, com cuidado, com toda a ternura que conseguiu reunir, ela segurou o rosto de Sofia entre as mãos. Eu sempre vou cuidar de você e do seu irmão, sempre. Sofia sorriu, um sorriso enorme, radiante, cheio de esperança. Então você é nossa mãe agora. E antes que Marina pudesse dizer qualquer coisa, a menina a abraçou com tanta força que quase a derrubou do sofá. Lucas foi mais lento. Ele olhou para o pai, para Marina, de volta para o pai. E então, com a voz carregada de uma emoção que ele tentava esconder, perguntou. Isso significa que a tia Helena não vai levar a gente embora?
Daniel engoliu em seco. Ele sabia que Lucas tinha ouvido coisas. Sabia que o menino era esperto demais para não perceber que algo estava errado. E agora, olhando para o filho, ele viu medo. Medo real. Não, Daniel disse. Pela primeira vez em muito tempo, sua voz saiu firme, cheia de convicção. Ela não vai levar vocês. Eu prometo. Lucas assentiu devagar. E então, surpreendendo a todos, incluindo ele mesmo, levantou-se e foi até o pai. Parou na frente dele, hesitante. Então, de repente, abraçou Daniel com força. Daniel ficou paralisado. Ele não sabia o que fazer com as mãos. Não sabia onde colocar os braços. Não sabia como retribuir. Mas então Marina olhou para ele, e os olhos dela diziam tudo. Abraça ele de volta. E ele abraçou, desajeitado, rígido, mas real. E naquele momento, Marina percebeu algo que mudaria tudo. Talvez aquele casamento fosse uma mentira, mas o amor que estava nascendo ali entre pai e filhos, entre ela e as crianças, e talvez, apenas talvez, entre ela e Daniel, era a coisa mais verdadeira que ela já tinha sentido na vida. A primeira semana foi estranha. Marina agora dormia no quarto principal, o quarto que tinha sido de Daniel e Júlia. Ele insistiu que ela ficasse com a cama, e ele dormiria no sofá do escritório. Ela protestou, mas ele foi inflexível. Não faz sentido você dormir no sofá, as crianças vão achar estranho. Então ela aceitou, e todas as noites, ao deitar naquela cama enorme, de lençóis de linho egípcio e travesseiros macios, Marina olhava para o teto e se perguntava como tinha chegado até ali. Sou casada com um homem que não me ama. Durmo na cama da mulher que ele amou. Finjo ser mãe de crianças que não são minhas. E mesmo assim, todas as manhãs, acordava com Sofia pulando na cama pedindo panquecas. Acordava com Lucas perguntando se ela podia ajudar com a lição de matemática. Acordava com a sensação de que mesmo sendo tudo uma farsa, aquilo era a coisa mais próxima de família que ela já tivera. Daniel também estava mudando. Ele começou a sair mais cedo do escritório. Não muito, apenas meia hora. Mas chegava a tempo de jantar com as crianças. Sentava-se à mesa, comia em silêncio, ouvia Lucas falar sobre o dia na escola. Às vezes até sorria. Marina observava tudo de longe, servindo o jantar, fazendo perguntas, preenchendo os silêncios. Ela se tornara a ponte, a tradutora entre um pai que não sabia falar e filhos que não sabiam mais como ouvir. E aos poucos, lentamente, aquela casa começou a parecer menos vazia. Mas nem tudo era paz. Porque Helena Marques estava observando, e ela não era boba. 2 semanas depois do casamento, ela apareceu na porta da mansão. Sem avisar. Sem ligar. Apenas tocou a campainha e esperou, o sorriso afiado como uma lâmina. Marina atendeu. Oi, Helena disse, a voz doce demais para ser sincera. Vim ver meus sobrinhos. Marina sentiu o estômago revirar. Ela conhecia aquele tipo de mulher. Conhecia o sorriso falso, a pose estudada, a roupa cara escolhida para impressionar. Helena usava um vestido branco, salto alto, bolsa de grife. Tudo perfeito, tudo calculado. Eles estão na escola, Marina respondeu, mantendo a voz firme. Helena inclinou a cabeça, fingindo surpresa. Que pena, eu queria muito veloz. Ela deu um passo à frente, forçando Marina a recuar. Mas você deve ser a babá, certo? Esposa. Helena piscou, e então riu. Uma risada curta, desagradável. Esposa do Daniel. Ela olhou Marina de cima a baixo, sem esconder o desdém. Meu Deus, ele realmente está desesperado. Marina sentiu o sangue ferver, mas não respondeu, porque sabia que Helena estava tentando provocar. Estava procurando uma brecha. Olha, Helena continuou. A voz agora mais fria. Eu não sei que joguinho vocês estão jogando, mas eu conheço o Daniel. E eu sei que isso aqui, ela apontou para casa, para Marina, é só desespero. Ele vai perder essas crianças. E quando perder, você vai voltar pro seu lugar. E qual é o meu lugar? Marina perguntou. A voz baixa mais firme. Helena sorriu. Não sei, mas com certeza não é aqui. E então ela virou-se e saiu, deixando um rastro de perfume caro e ameaças não ditas. Marina ficou parada na porta, o coração batendo forte, as mãos tremendo, porque ela sabia que Helena tinha razão. Ela não pertencia àquele lugar. Mas também sabia que não ia desistir, porque Lucas e Sofia mereciam alguém que lutasse por eles. E ela seria essa pessoa, mesmo que isso a destruísse no processo. Essa história tá mexendo com você? Então deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e continue aqui, porque a guerra está apenas começando. A noite em que tudo começou a desmoronar, chegou sem aviso. Daniel estava em casa, menos o que por si só já era incomum. Ele tinha cancelado uma reunião importante para jantar com as crianças, algo que vinha fazendo com mais frequência nas últimas semanas. Marina percebeu a mudança, pequena, mas real. Ele chegava mais cedo. Perguntava sobre o dia deles. Às vezes até lia uma história para Sofia antes de dormir, mesmo que a voz dele soasse estranha. Formal demei, como se estivesse lendo um relatório financeiro. Mas estava
tentando. E para Marina isso significava tudo. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, ela desceu para a cozinha para preparar chá. Encontrou Daniel sentado à mesa da sala de jantar cercado por pipes. Ele tinha tirado o paletó, afrouxado a gravata, e os cabelos estavam ligeiramente bagunçados, um raro sinal de cansaço. Você não vai dormir? Marina perguntou suavemente, colocando uma xícara de chá quente na frente dele. Daniel ergueu os olhos surpreso, como se tivesse esquecido que não estava sozinho na casa. Obrigado, ele murmurou, mas não tocou no chá. Em vez disso, empurrou um documento na direção dela. Você precisa ver isso. Marina pegou o papel e começou a ler. Era um relatório do investigador particular que o advogado tinha contratado, e o que estava escrito ali fez o sangue dela gelar. Helena Marques. Histórico financeiro instável. 3 contas bancárias em diferentes nomes. Dívidas significativas com agiotas. Relacionamento conhecido com homem de ficha criminal por estelionato. Contato frequente com advogado especializado em heranças. Marina levantou os olhos, chocada. Ela está falida pior que isso, Daniel disse. A voz amargou. Ela está desesperada, e pessoas desesperadas fazem qualquer coisa, ainda processando. Ela sempre soube que Helena não prestava. Mas ver tudo ali, preto no branco, era diferente. Era real. Era perigoso. O que a gente faz? Daniel suspirou, esfregando os olhos cansados. O advogado disse que podemos usar isso no tribunal. Provar que ela não tem condições financeiras nem morais de cuidar das crianças. Mas... Ele hesitou. Pela primeira vez, Marina viu dúvida nos olhos dele. Ela pode revidar. E quando revidar, vai mirar em nós, no nosso casamento. Ela vai dizer que é mentira, que é encenação. E aí, vai ser minha palavra contra a dela. Marina sentiu o peso daquilo, porque não era mentira. Era exatamente o que estavam fazendo. Um casamento de conveniência, uma farsa jurídica para salvar as crianças. Mas algo mudara. Pelo menos para ela, porque nas últimas semanas, acordar naquela casa deixou de ser estranho. Tomar café com Lucas e Sofia deixou de ser trabalho. Ver Daniel tentar se aproximar dos filhos, desajeitado, mas sincero, deixou de ser apenas parte do acordo. Ela estava se acostumando. Pior, estava se importando. Ela não pode provar que é mentira, Marina disse. A voz firme. Porque não é. Daniel a olhou, confuso. Marina, a gente sabe que a gente se casou para proteger eles, isso é verdade. E a gente mora juntos. Isso também é verdade. E a gente tá tentando ser uma família, mesmo que não seja perfeito, mesmo que seja estranho. A gente tá tentando. Daniel ficou em silêncio, os olhos fixos nela. E pela primeira vez, Marina viu algo diferente naquele olhar. Não era amor, ainda não, mas era reconhecimento, gratidão, talvez até respeito. Você é mais forte do que eu, ele disse baixinho. Marina sorriu, triste. Não sou, eu só amo essas crianças demais para desistir. E talvez esteja começando a amar você também. Ela pensou, mas não disse, porque admitir aquilo em voz alta tornaria tudo mais perigoso. Então ela apenas pegou a xícara de chá, levantou-se e foi para o quarto. E Daniel ficou ali, sozinho, olhando para os papéis espalhados, sentindo algo se mexer dentro do peito. Algo que ele achava que tinha morrido junto com Júlia. A primeira audiência aconteceu 2 semanas depois. Marina nunca tinha entrado num tribunal antes. O prédio era imponente, frio, cheio de pessoas apressadas carregando pastas de documentos. Ela segurou a mão de Daniel enquanto subiam as escadas, mais por necessidade do que por encenação. Estava nervosa, assustada. Daniel apertou a mão dela de volta. Vai dar tudo certo, ele murmurou. Mas a voz dele não soava tão confiante quanto as palavras. Quando entraram na sala de audiências, Helena já estava lá. Sentada ao lado do advogado dela, a menos um homem de terno cinza, óculos finos e sorriso predatório. Ela usava um conjunto sóbrio, azul marinho, os cabelos presos em um coque elegante. Parecia uma professora. Uma tia preocupada, uma pessoa confiável. Marina sentiu náusea. Helena sorriu ao vê-los. Um sorriso doce, falso. Daniel, Marina. Que bom ver vocês. Daniel não respondeu. Apenas guiou Marina até os lugares indicados pelo Dr. Mendes, o advogado deles, ou o juiz Andrew. E todos se levantaram. Era um homem de má idade, de aparência severa, óculos grossos e expressão permanentemente cansada. El 600 folheou os documentos na frente dele e começou. Caso número 4728. Pedido de guarda das crianças Lucas Nogueira, 8 anos, e Sofia Nogueira, 5 anos. A requerente é Helena Marques, tia materna. O requerido é Daniel Nogueira, pai biológico. A voz do juiz era monótona, burocrática, como se estivesse falando de um processo qualquer, não da vida de 2 crianças. Doutora Helena pode apresentar seus argumentos. O advogado de Helena levantou-se, ajeitou os óculos e começou a falar. Ele era bom.
Muito bom. Usava palavras bonitas, tom respeitoso, mas cada frase era uma facada. Meritíssimo, esta não é uma questão de tirar um pai de suas crianças. É uma questão de proteger duas crianças de uma situação de negligência emocional. O senhor Daniel Nogueira é, sem dúvida, um homem bem-sucedido. Um empresário respeitado, mas sucesso profissional não substitui presença paterna. Marina sentiu Daniel se retesar ao lado dela. Temos aqui depoimentos de professores, de funcionários da casa, de vizinhos, todos confirmam o mesmo. As crianças são criadas por empregados. O pai raramente está presente. Não participa de reuniões escolares, de eventos, de momentos importantes. As crianças, meritíssimo, estão crescendo sozinhas. O advogado fez uma pausa dramática, olhando para o juiz com expressão grave. E recentemente, o senhor Nogueira se casou com a babá das crianças. Ele disse babá com um tom de desdém que fez Marina cerrar os punhos. Não estamos aqui para julgar escolhas pessoais, mas é importante notar que esse casamento aconteceu exatamente uma semana depois de o senhor Nogueira ser notificado sobre este processo. A pergunta que fica é: este é um casamento legítimo baseado em amor e compromisso? Ou é uma tentativa desesperada de criar a ilusão de uma família estruturada? Marina sentiu o coração disparar. Ela queria gritar, queria dizer que não era ilusão, que ela amava aquelas crianças mais do que qualquer outra coisa no mundo. Mas ficou calada, porque sabia que qualquer palavra poderia piorar tudo. O juiz fez algumas anotações, depois olhou para Dr. Mendes. Defesa? Dr. Mendes levantou-se, tranquilo. Ele era mais velho, mais experiente, e tinha um jeito paternal que inspirava confiança. Meritíssimo. É verdade que o senhor Daniel Nogueira trabalha muito, mas isso não faz dele um mau pai. Faz dele um provedor. Um homem que garante que seus filhos tenham tudo o que precisam. Educação de qualidade, segurança, estabilidade. Ele caminhou até a frente, as mãos nos bolsos, o tom calmo. Quanto ao casamento, sim, ele aconteceu recentemente. Mas aconteceu porque o senhor Nogueira percebeu que precisava de ajuda. Que precisava de alguém para preencher o vazio deixado pela morte de sua esposa. E encontrou essa pessoa em Marina Nogueira, uma mulher que cuida dessas crianças há 3 anos. Que as conhece. Marina sentiu os olhos arderem. Este não é um casamento de conveniência, meritíssimo. É um casamento de amor e de responsabilidade. O juiz fez mais anotações, então olhou diretamente para Daniel. Senhor Nogueira, o senhor gostaria de dizer alguma coisa? Daniel se levantou lentamente. Marina viu a tensão nos ombros dele, a rigidez na postura. Ele não era bom com palavras, não era bom com emoções. E agora estava ali, diante de um juiz, precisando provar algo que ele mesmo duvidava. E o Daniel começou, a voz falhando. Ele parou, respirou fundo, tentou de novo. Eu sei que não sou o pai perfeito. Eu sei que cometi erros, muitos erros. Ele olhou para o juiz e, pela primeira vez, permitiu que a vulnerabilidade aparecesse. Eu perdi minha esposa 3 anos atrás. E desde então, eu não sabia como ser pai sozinho. Então trabalhei, porque era o que eu sabia fazer. Porque achei que era o suficiente. Mas não era. Ele fez uma pausa, a voz tremendo, mas estou tentando mudar, né? Estou tentando estar presente, estou tentando aprender. E Marina me ensinou que amar não é só dar dinheiro, é estar lá, é ouvir. Marina sentiu uma lágrima descer. Ela não esperava aquilo, não esperava sinceridade. Eu casei com ela porque a amo, Daniel disse. E a voz dele soou firme agora. E porque ela ama meus filhos. E juntos a gente está tentando construir uma família de verdade. Ele sentou-se, e o silêncio que se seguiu foi pesado. O juiz escreveu algo, depois ergueu os olhos. Vou analisar todas as evidências e depoimentos. A decisão será dada em 30 dias. Até lá, a guarda provisória permanece com o senhor Nogueira. Audiência encerrada. Quando saíram do tribunal, Daniel não disse nada. Ele apenas caminhou até o carro, abriu a porta para Marina e dirigiu em silêncio. Ela queria perguntar se ele tinha falado sério, se realmente a amava, ou se tinha sido apenas parte da encenação. Mas tinha medo da resposta. Então, ficou calada. E quando chegaram em casa, Daniel subiu direto para o escritório, fechou a porta e não saiu pelo resto da noite. Marina deitou na cama vazia, olhando para o teto, sentindo o peso das palavras dele ecoando em sua mente. Eu casei com ela porque a amo. Será que era verdade? Ou era só mais uma mentira necessária? Ela não sabia. E isso estava partindo seu coração. A verdade está prestes a vir à tona. Se você quer descobrir o que acontece a seguir, comente agora o que você acha. Daniel realmente ama Marina? Ou foi só teatro? Os 30 dias de espera pareciam uma eternidade suspensa no ar. Marina acordava todas as manhãs com um aperto no peito, como se estivesse esperando o pior. Daniel continuava trabalhando, mas agora voltava para casa religiosamente às 7 da noite. Jantava com as crianças. Perguntava sobre a escola, às vezes até ria menos, um riso contido, quase desacostumado, mas real.
Lucas e Sofia pareciam mais felizes, mais leves, como se finalmente tivessem o pai que sempre quiseram. E Marina se afundava cada dia mais num amor que sabia ser perigoso. Porque toda vez que Daniel olhava para ela com aqueles olhos escuros e cansados, toda vez que ele encostava a mão no ombro dela ao passar, toda vez que dizia obrigado de um jeito que parecia significar muito mais do que gratidão, ela sentia o coração se partir um pouco mais, porque ele nunca mais tocou no assunto. Nunca mais falou sobre o que disse no tribunal. Eu casei com ela porque a amo. Será que tinha sido verdade? Ou apenas estratégia? Marina não perguntava, porque tinha medo da resposta. Foi numa terça-feira à tarde que tudo começou a desmoronar de verdade. Marina estava na cozinha preparando o lanche das crianças quando o interfone tocou. Ela atendeu distraída, esperando ser o entregador de alguma encomenda. Residência Nogueira. A voz do outro lado era feminina, doce, mas com um tom calculado. Oi, Marina. É Helena, posso subir? Marina sentiu o estômago revirar. Ela apertou o botão do interfone com força, tentando manter a voz firme. As crianças não estão aqui. Eu sei. Vim falar com você. Silêncio. Marina hesitou. Sabia que não deveria deixar Helena entrar. Sabia que aquela mulher era veneno. Mas algo dentro dela, menos, talvez curiosidade, talvez a necessidade de encarar a inimiga de frente, fez com que ela apertasse o botão de liberação. Pode subir. 3 minutos depois, Helena estava parada na porta da cozinha. Impecável como sempre. Vestido branco, salto, maquiagem perfeita. Mas havia algo diferente nos olhos dela. Algo afiado, perigoso. Que casa linda. Helena disse, entrando sem ser convidada. Ela passou os dedos pela bancada de mármore, observando cada detalhe com um sorriso que não chegava aos olhos. Deve ser bom morar num lugar assim, principalmente quando você não nasceu para isso. Marina cruzou os braços mantendo a postura firme. Se você veio me ofender, pode ir embora. Helena riu. Uma risada curta, cortante. Relaxa, querida. Eu só vim trazer uma proposta. Helena se sentou numa das banquetas da ilha da cozinha, cruzou as pernas e olhou para Marina com uma franqueza brutal. Olha, eu não sou boba. Eu sei que você não ama o Daniel. E ele não ama você. Esse casamento é uma farsa. Uma encenação patética para tentar enganar o juiz. Marina sentiu o coração acelerar, mas não deixou transparecer. Você não sabe nada sobre nós. Eu sei que você era a babá. E de repente virou esposa. Coincidência demais, não acha? Helena se inclinou para a frente, os olhos brilhando com malícia. Mas não estou aqui para julgar. Estou aqui para fazer negócio. Que tipo de negócio? Helena sorriu. E foi o sorriso mais falso que Marina já viu na vida. Você some. Sai dessa casa. Anula o casamento. E em troca, eu te pago 200 mil reais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina ficou parada, processando o que acabara de ouvir. 200 mil reais. Dinheiro que ela nunca viu na vida. Dinheiro que poderia mudar tudo. Mas Helena continuou. A voz agora mais baixa, meio venenosa. Você é nova, bonita. Com esse dinheiro, pode começar de novo. Longe daqui. Longe dessa mentira. Porque, no final das contas, Marina, você sabe que não vai durar. Ele não te ama. Nunca vai amar. Você é só uma peça num jogo. E quando o jogo acabar, você vai ser descartada. Marina sentiu as palavras entrarem como lâminas. Porque no fundo, no lugar mais escuro e inseguro do coração, ela sabia que Helena tinha razão. Daniel nunca disse que amava. Não de verdade. Não fora do tribunal. Ela era conveniente, útil, mas não amada. Eu não vou abandonar essas crianças. Marina disse, a voz tremendo. Helena suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Você acha que está salvando elas? Você está atrasando o inevitável. Daniel vai perder a guarda. E quando perder, você vai ficar sem nada. Sem as crianças. Sem o dinheiro. Semel. Ela se levantou, ajeitou a bolsa no ombro e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Pensa no que eu disse. A oferta vale por 48 horas. Depois disso eu vou ter que jogar sujo. E acredite, Marina, você não quer me ver jogando sujo. E então ela saiu, deixando um rastro de perfume caro e ameaças veladas. Marina ficou parada na cozinha, as pernas bambas, o coração disparado. 200 mil reais. Você não é amada. Você vai ser descartada. As palavras ecoavam. E por um momento terrível, Marina considerou. Considerou pegar o dinheiro e sumir. Voltar para sua vida simples, segura, longe daquela guerra. Mas então ela pensou em Lucas. No jeito como ele sorria quando ela ajudava com a lição de casa. Pensou em Sofia. No jeito como a menina abraçava todas as noites antes de dormir. E pensou em Daniel. No jeito como ele tentava. Como estava mudando. Como aos poucos estava aprendendo a ser pai. E Marina percebeu que não conseguia. Não conseguia abandoná-los, mesmo sabendo que isso poderia destruí-la. Naquela noite, quando Daniel chegou em casa, Marina o esperava na sala. Ele percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Marina contou tudo,
A visita de Helena, a proposta, as ameaças. Daniel ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais tenso, as mãos cerrando em punhos. Quando ela terminou, ele levantou-se bruscamente, começou a andar de um lado para o outro, a respiração pesada. Ela não pode fazer isso. Ela não pode, ela pode, Marina interrompeu, a voz cansada. E vai fazer. Ela disse que vai jogar sujo. Daniel parou, virou-se para ela, e pela primeira vez Marina viu medo real nos olhos dele. Você pensou em aceitar? A pergunta veio baixa, quase um sussurro, como se ele tivesse medo da resposta. Marina olhou para ele, realmente olhou, e viu não o empresário milionário, não o patrão distante, mas um homem assustado, um homem que estava à beira de perder tudo. Não, ela disse firme. Eu não vou abandonar você, nem as crianças. Daniel soltou o ar que estava segurando. E então, num movimento que surpreendeu os dois, ele caminhou até Marina e a abraçou. Não foi um abraço casual. Foi um abraço de desespero. De algo mais profundo que nenhum dos dois sabia nomear. Marina ficou tensa por um segundo, depois relaxou, permitindo-se sentir o calor dele, a solidez dele, a humanidade dele. E naquele momento, ela soube que estava completamente e irremediavelmente apaixonada por Daniel Nogueira. E que isso ia doer muito mais antes de melhorar. Mas Helena não estava blefando. 2 dias depois, Marina recebeu uma ligação. Era o Dr. Mendes, o advogado. Marina, preciso que você venha ao escritório. Agora, o que aconteceu? Helena entrou com nova petição. E dessa vez, ela trouxe provas. O coração de Marina despencou. Que tipo de provas? Fotos, documentos, depoimentos. Ela está alegando que seu casamento é fraudulento, que você e Daniel nunca dividiram o mesmo quarto, que não há intimidade, que é tudo encenação. Marina sentiu o chão sumir sob seus pés. Como ela conseguiu isso? Alguém dentro da casa está passando informação para ela. E se o juiz acreditar nisso, acabou, Marina. Daniel perde a guarda e vocês dois podem responder por fraude. Quando Daniel e Marina chegaram ao escritório de advocacia, o clima era de funeral. Dr. Mendes espalhou as fotos sobre a mesa. Eram imagens da mansão, do quarto principal onde Marina dormia. Do escritório, onde Daniel passava as noites, havia também prints de conversas, depoimentos de uma ex-funcionária dizendo que os dois nunca se tocavam, que era tudo teatro. Daniel olhou para aquilo tudo com uma expressão vazia. Quem fez isso, não sabemos ainda, Mendes disse. Mas alguém muito próximo. Alguém que tem acesso à casa, que vê vocês todos os dias. Marina sentiu náusea. Alguém que ela confiava. Alguém que trabalhava ali traindo-os? O que a gente faz? Ela perguntou. A voz fraca. Mendes suspirou. Vocês precisam provar que o casamento é real, e não com palavras, com atos. Precisa haver intimidade real, convivência real. Precisa parecer e ser um casal de verdade. Daniel e Marina se entreolharam, e naquele olhar havia medo, porque ambos sabiam o que aquilo significava. Teriam que parar de fingir, teriam que se aproximar de verdade, e isso era mais aterrorizante do que qualquer processo judicial. Naquela noite, Marina fez as malas, não para ir embora, mas para mudar de quarto. Ela não podia mais dormir sozinha na cama principal, enquanto Daniel dormia no sofá do escritório. Não se quisessem ter alguma chance. Quando Daniel viu as malas, parou no corredor, confuso. O que você está fazendo? Marina respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha. A gente precisa dividir o quarto. De verdade, senão vamos perder. Daniel ficou em silêncio. Ele olhou para as malas, para Marina de volta para as malas, e então assentiu. Tudo bem. Naquela noite, pela primeira vez, Marina e Daniel dormiram no mesmo quarto. Ela de um lado da cama enorme, ela do outro. O silêncio entre eles era tão denso que Marina mal conseguia respirar. Mas então, no meio da noite, ela sentiu a mão de Daniel encontrando a dela por baixo dos lençóis e segurando, não com paixão, não com desejo, mas com medo, com necessidade, com algo que se parecia perigosamente com amor. E Marina segurou de volta, porque naquele momento, no escuro, sem palavras, sem promessas, sem garantias, eles pararam de fingir. A verdade está prestes a explodir. Se você quer saber como essa história termina, deixe seu comentário agora e ative as notificações, porque o último bloco vai partir seu coração antes de curar. Semana antes do julgamento final, foi a mais intensa da vida de Marina. Daniel não voltou para o sofá do escritório. Todas as noites, ele dormia ao lado dela. No começo, ficavam cada um em sua borda da cama, como dois estranhos compartilhando um espaço por necessidade. Mas aos poucos a distância diminuía. Uma noite, Marina acordou com o braço dele ao redor de sua cintura. Outra noite, foi ela quem se aproximou, encostando a cabeça no ombro dele. Nenhum dos dois falava sobre isso.
mas ambos sentiam. Durante o dia mantinham a rotina. Daniel saía cedo, mas voltava sempre a tempo de jantar. Marina cuidava das crianças, ajudava com a lição, preparava as refeições. E, aos poucos, sem perceber, eles começaram a agir como um casal de verdade. Pequenos toques, olhares que duravam mais do que deviam, conversas baixas na cozinha depois que as crianças dormiam. Lucas e Sofia perceberam a mudança e pareciam mais felizes do que nunca. Pai, você está sorrindo mais, Lucas disse uma noite durante o jantar. Daniel piscou, surpreso. Tá. E você também, Marina. Vocês estão diferentes. Sofia acenou com a cabeça, a boca cheia de macarrão. Vocês estão parecendo os pais da Júlia da escola. Eles ficam se olhando o tempo todo também. Marina sentiu o rosto esquentar. Daniel Tósio desviando o olhar, mas nenhum dos dois negou, porque era verdade. 3 dias antes do julgamento, Marina descobriu quem era o traidor. Ela estava organizando a despensa quando ouviu uma conversa vinda da área de serviço. Reconheceu a voz imediatamente. Rosana, a governanta que trabalhava na casa há 5 anos, uma mulher de confiança. Ou pelo menos era o que Marina pensava. Sim, ele ainda dorme no mesmo quarto que ela, mas não sei se... Sim, tá bom. Eu mando mais fotos amanhã. Pode depositar na mesma conta. Marina sentiu o sangue gelar. Ela se aproximou devagar, escondida atrás da porta entreaberta, e viu Rosana guardando o celular, o rosto tranquilo, como se estivesse apenas fazendo seu trabalho. Marina entrou na área de serviço. Com quem você estava falando? Rosana se virou sobressalta. Por um segundo, o rosto dela revelou culpa, mas então ela se recompôs, erguendo o queixo. Com... minha irmã. Mentira. Rosana cruzou os braços, defensiva. Você não pode me acusar sem provas. Marina deu um passo à frente, a voz baixa mas firme. Quanto ela está te pagando? Rosana hesitou. E foi o suficiente. Sai da minha casa, Marina disse. E a voz dela saiu tão fria que até ela mesma se assustou. Agora, você não pode me mandar embora. Você não é a dona... Eu sou a esposa do dono, e tô mandando você sair. Agora. Rosana olhou para ela com ódio puro, mas pegou a bolsa e saiu, batendo a porta com força. Marina ficou parada, tremendo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Quando Daniel chegou em casa e ela contou, ele ficou pálido. Eu confiei nela. Durante anos, eu confiei. Ela traiu você por dinheiro, porque Helena ofereceu o suficiente. Daniel socou a parede, a respiração pesada. Isso não vai acabar nunca. Ela vai continuar atacando até destruir tudo. Marina pegou o rosto dele entre as mãos, forçando-o a olhar para ela. Então a gente acaba com isso de uma vez no julgamento. A gente conta a verdade. Toda ela. A verdade? Que a gente se casou por conveniência, mas que isso mudou, que deixou de ser mentira. Daniel a olhou, os olhos escuros cheios de algo que Marina não conseguia nomear. Deixou. Marina respirou fundo, sentindo o coração disparar. Deixou. Pelo menos para mim. As palavras ficaram suspensas entre eles. Daniel não disse nada, apenas puxou Marina para perto e a beijou. Não foi como o beijo do casamento. Frio, casto, vazio. Foi um beijo real, desesperado, cheio de tudo que nenhum dos dois sabia como dizer. E quando se separaram, Marina tinha lágrimas nos olhos. Eu te amo, ela disse, a voz tremendo. Eu sei que você não me ama de volta, eu sei que isso era só um acordo. Mas eu não consigo mais fingir que, Marina... Ela parou, olhando para ele. Daniel segurou o rosto dela entre as mãos, os olhos fixos nos dela. E eu sou um idiota por ter demorado tanto para dizer isso. Marina soluçou, incapaz de segurar as lágrimas. Eu achei que você nunca ia. Eu também achei. Eu achei que tinha morrido junto com a Júlia. Mas você me trouxe de volta. Me ensinou a ser pai. Me ensinou a sentir de novo. Ele a beijou outra vez, mais devagar, mais profundo. E naquele momento, no meio da guerra normal do caos, Marina sentiu paz, porque finalmente, depois de tanto fingir, eles eram reais. O julgamento final aconteceu numa manhã cinzenta de quinta-feira. O tribunal estava cheio. Helena e seu advogado de um lado, Daniel, Marina e Dr. Mendes do outro. E no fundo da sala, como observadores silenciosos, Lucas e Sofia, o juiz permitiu que estivessem presentes, a pedido do próprio Daniel. Eles têm o direito de saber, ele disse. Têm o direito de ver que eu estou lutando por eles. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. Elsie sent, folheou os documentos e começou. Vamos direto ao ponto. Este caso se estendeu por tempo suficiente. Hoje preciso de respostas definitivas. Ele olhou para Helena. Doutora Helena, a senhora trouxe evidências de que o casamento do senhor Daniel e da senhora Marina é fraudulento. Gostaria de apresentá-las? O advogado de Helena levantou-se sorrindo. Ele colocou as fotos na mesa, os prints de conversas, os depoimentos. Meritíssimo, temos aqui provas claras de que este casamento foi arquitetado exclusivamente para enganar este tribunal. A senhora Marina Nogueira dormia sozinha no quarto principal,
enquanto o senhor Daniel dormia no escritório. Não havia convivência real, não havia intimidade. Foi uma farsa, do início ao fim. Marina sentiu o estômago revirar, mas Daniel segurou a mão dela por baixo da mesa, apertando com força. O juiz analisou as evidências em silêncio. Então olhou para Daniel. Senhor Nogueira, o que o senhor tem a dizer? Daniel levantou-se. E dessa vez, não havia nervosismo, não havia medo, apenas verdade. É verdade, ele disse, e a sala inteira ficou em silêncio. No começo era mentira. Eu me casei com Marina porque estava desesperado, porque ia perder meus filhos, e eu não sabia o que mais fazer. Helena sorriu, triunfante. Mas Daniel continuou. Mas algo mudou. Marina não era só uma babá. Ela era menos a única pessoa que realmente viu meus filhos, que os conhece, que os ama de um jeito que eu mesmo não sabia amar. Ele olhou para Marina e os olhos dele estavam brilhando. Ela me ensinou a ser pai, me ensinou a estar presente, me ensinou que amor não é só dar dinheiro, é dar tempo, atenção, presença. Ele respirou fundo e no meio disso tudo, eu me apaixonei por ela. De verdade, não porque era conveniente, mas porque ela é a mulher mais corajosa, mais generosa, mais incrível que eu já conheci. Marina estava chorando agora sem nem tentar esconder. Daniel virou-se para o juiz. Então sim, o casamento começou como estratégia, mas se transformou em algo real. E eu vou passar o resto da minha vida provando isso. Para ela, para os meus filhos. E se for preciso para o senhor também. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então o juiz olhou para Marina. Senhora Nogueira, a senhora confirma isso? Marina levantou-se enxugando as lágrimas. Confirmo. Eu me casei com ele pelas crianças, mas me apaixonei por ele de verdade. E eu não me arrependo de nada. O juiz fez anotações. Então olhou para Helena. Doutora Helena, a senhora tem algo a acrescentar? Helena levantou-se, o rosto vermelho de raiva. Isso é ridículo. Eles estão mentindo. A senhora está falida. O juiz interrompeu, a voz firme. Helena empalideceu. O quê? O juiz ergueu um documento. Eu tenho aqui um relatório financeiro completo da senhora. Dívidas com agiotas, contas em nomes falsos, relacionamento com um criminoso conhecido. A senhora não tem condições menos nem financeiras nem morais de cuidar dessas crianças. Helena abriu a boca, fechou, abriu de novo. Mas não saiu som. E mais, o juiz continuou olhando diretamente para ela. Eu tenho depoimentos de funcionários afirmando que a senhora tentou subornar testemunhas, que ofereceu dinheiro para a senhora Marina desistir, que contratou espiões para invadir a privacidade desta família. Ele tirou os óculos, limpou as lentes e olhou para Helena com uma frieza devastadora. A senhora não quer essas crianças por amor, doutora Helena. A senhora quer o dinheiro delas. E isso, aos olhos da lei, é inadmissível. Helena sentou-se, derrotada. O juiz bateu o martelo. Guarda definitiva concedida ao senhor Daniel Nogueira e à senhora Marina Nogueira. Pedido da doutora Helena Marques negado. E determina investigação por tentativa de fraude e suborno. Caso encerrado. Quando saíram do tribunal, Lucas e Sofia correram para eles. A gente ganhou? Sofia perguntou, os olhos arregalados. Daniel ajoelhou-se, abraçando os dois com força. A gente ganhou. Lucas soltou um soluço aliviado, agarrando-se ao pai. E pela primeira vez em anos, Daniel Coru chorou de alívio, de gratidão, de amor. Marina observava de longe, o coração transbordando. E então Daniel estendeu a mão para ela. Vem, você também. Marina se juntou ao abraço. E ali, no meio do estacionamento do tribunal, eles eram que sempre deveriam ter sido uma família. 6 meses depois, a casa no Jardim Europa não era mais silenciosa. Havia eriçadas conversas, música, Sofia cantando desafinado no banho, Lucas reclamando da lição de matemática, Daniel ensinando o filho a andar de bicicleta no jardim, e Marina observando tudo da varanda, com uma xícara de café nas mãos e um sorriso nos lábios. Daniel se aproximou por trás, envolvendo-a com os braços. No que você está pensando? Em como tudo mudou? Para melhor? Marina virou-se, olhando para ele com um amor que já não precisava ser escondido. Muito melhor. Ele a beijou, devagar, profundamente, e então Sofia gritou lá de dentro. Para de beijar e vem brincar com a gente. Eles riram e foram. Porque agora finalmente era uma família de verdade. E nada menos, absolutamente nada menos ia mudar isso. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário. Compartilhe com alguém que precisa acreditar no amor verdadeiro e continue acompanhando esse canal. Porque toda história de amor que vale a pena começa com uma escolha corajosa. Obrigado por estar aqui. Até o fim.